Olá, camaradas! E hoje faremos o resumo de história. Bom, para começar com o resumo de história, vamos fazer primeiro o absolutismo. Não podemos começar falando de absolutismo sem mencionar a Baixa Idade Média, principalmente porque as características da Era Moderna e o absolutismo foram uma adaptação, ou, falando mais corretamente, uma transição da Baixa Idade Média até esse período. Como você sabe, na Baixa Idade Média existiam os feudos e cada um com a sua soberania, sua língua, sua economia e seu senhor feudal. Então, quando você tinha vários feudos espalhados por um território, você tinha um poder fragmentado. Então, quando começaram a ser voltas camponesas, o mercantilismo nasceu devido às cruzadas e as cidades começaram a renascer, o poder começou a querer ser centralizado na cidade com o rei, e as revoltas camponesas começaram devido à fome, praga. Os feudos eles resolveram achar mais pertinente se unir. Então os feudos começaram a se unir principalmente por características culturais, como língua e costumes. Então, por exemplo, você tem nesse território, eu estou fazendo exemplo, você tinha vários feudos, que são esses pontinhos, eles começariam a se unir para formar nações. E em si, nações têm um rei, um exército e uma população com a sua própria economia, moeda. E essa transição foi muito importante, porque a Idade Média era muito concentrada nos feudos, no rural, no campo, numa economia baseada na agricultura de subsistência, ou seja, para sobrevivência, cada feudo com a sua soberania, e agora era centralizado o poder nas cidades, com o rei e o clero estava perdendo poder. Claro. Não só isso como... primeiro, cadê a tampa da caneta? Incrível. Ok. Lembre-se que não foi de dia pra noite, como o Pedro disse. Pra falar a verdade, como aconteceu, dizem que aconteceu, foi mais ou menos assim. Nos feudos, os nobres, eles iam pras cruzadas pra defender o país dele. Não, pra voltar os islâmicos, sabe? Barrar eles, digamos. E eles ficavam muito tempo lá, quando eles voltavam, os camponeses já se revoltaram, já dominaram tudo, por exemplo. E eles tinham ido para cidades, por exemplo, eles não viviam mais no campo, onde tinha muito mercantilismo. Tinha muito, nas cidades, voltaram a começar cidades, aí tinha mercantilismo, tinha um monte de coisa. Alguns reis muito importantes são Luís XIV, Henrique VIII e Dom Pedro II. Esse aqui é o rei da França, o rei da Inglaterra e o rei do... Não, e o rei do Brasil, Estes foram países exemplos, assim como reis exemplos do absolutismo. E na verdade, além dos mais famosos e mais importantes, eles foram, na verdade, os primeiros países, principalmente na Península Ibérica, como Portugal e Espanha. E também, junto com essa época, veio os teóricos ou idealistas ou filósofos absolutistas, onde eles faziam livros, faziam ideias, apoiando o absolutismo. Eles eram Hobbes, Maquiavel e Jacques Bossuet. Sobre os livros que Hobbes, Maquiavel e Jacques Bossuet escreveram foram o Leviatã, o Príncipe, e a teoria do poder divino do rei, que eu não sei direito o nome, mas dá pra colocar divino, então tá valendo. O Príncipe, ele mostrava que um rei ele pode ser tirano para conseguir alcançar o equilíbrio, por exemplo. E tanto tem uma frase muito famosa dele, que é os fins justificam os meios. Então, ele mostra que ele pode ser tirano para conseguir o que ele precisa. Que no caso, é um estado, uma nação estável. Não só isso, mas esses idealistas, eles defendiam, obviamente, o absolutismo. E Maquiavel, ele, na verdade, a crítica dele com o livro Príncipe, ele estava falando como o território italiano, ele ficava muito fraco com as oligarquias e o poder fragmentado. E seria muito mais forte economicamente e politicamente a gente se unir e ter um rei que seja autoritário quando é necessário e também adorado pelo povo quando é necessário. Obviamente para um bem maior para o país ou futura nação que seria criada com a união dessas oligarquias da Itália. E ele também vivia num contexto político onde as cidades eram grandes e dominavam uma grande extensão territorial e brigavam por poder entre si, como Milão, Florença, etc. Era muito fragmentado. Existia tanto que a HRE, que era Holy Roman Empire, mas não precisa saber disso. Jacques Bossuet escreveu a teoria do poder divino de Deus, que afirma que o rei ele é a representação divina de Deus na Terra. Então não se questiona as ações do rei. Isso quer dizer que era um rei que tinha todo o poder e não se questionava ele. Ele podia fazer o que ele quiser.
Por exemplo, o Henrique VIII, que ele assumiu o anglicanismo na Inglaterra, que porque ele não conseguia se casar com outra mulher, porque ele não queria mais ficar com a mulher que ele estava. E ele matou a mulher. Então ele tirou o Papa da Inglaterra, o Papa não podia mais ir para a Inglaterra. Não só isso, como a igreja não tinha mais influência sobre a Inglaterra, pelo menos a igreja católica. E Hobbes escreveu o Leviatã. O Leviatã, ele, principalmente que uma das frases mais famosas dele é que o homem é o lobo do próprio homem. Ele dizia que o homem era um animal selvagem, mas não no termo mais comum, poderíamos dizer. Basicamente, o homem era uma ameaça para o próprio homem. Nós sempre vamos estar brigando por ganância, poder, e era necessário que alguém assumisse esse poder e controlasse para que ninguém brigasse e fragmentasse o poder de novo. Era necessário para uma sociedade e um governo balanceado termos só um homem, como um rei, controlando tudo e tendo poder sobre todas as decisões. E isso foi uma das maiores críticas no livro do Leviatã. Então o que você tem que aprender? Provavelmente na prova ela vai dar textos ou trechos de livros de cada um desses filósofos, e você vai ter que identificar provavelmente a ideologia e falar de qual filósofo ou identificar qual era a filosofia de tal filósofo. Então se lembra, Jacques Bossuet, ele achava que o poder do rei era divino, Maquiavel achava que economicamente, politicamente era fraco ter um poder fragmentado, e o rei precisava ser autoritário quando necessário, adorado pelo povo quando necessário, para chegar a um fim melhor. E Leviatã era que o homem era uma ameaça a si mesmo, porque sempre vai estar lutando e guerrilhando por ganância e poder. Então era necessário alguém assumir esse poder como o poder absoluto, o rei. Todos esses lutavam a favor das monarquias absolutas. Só dando meio que um pequeno resumo desses reis aqui. Luís XIV foi um rei-sol, digamos, porque ele era totalmente o centro do poder na França. Ele era, tanto que tem aquela pintura que ele está numa armadura dourada, com os anjos e pessoas em volta dele, saudando ele. Henrique VIII, como eu já falei, ele aboliu a Igreja Católica e instaurou o anglicanismo na Inglaterra. E Dom Pedro II, ele meio que fez as indústrias, tipo, ele tentou uma industrialização no Brasil. Ele não conseguiu, porque era muito cedo. Mas... Aliás, se formos fazer uma correlação entre os seis e os idealistas absolutistas, por exemplo, Dom Pedro, ele era adorado pelo povo. Ele sempre foi celebrado como um bom e justo rei. E, por exemplo, o rei da França, Luís, ele sempre foi visto como algo divino, um poder superior. Principalmente que havia muitos quadros da época onde ele estava sendo colocado do lado de deuses, adorado por anjos. E não tem muita relação de Hobbes com o rei Henrique, mas definitivamente esses idealistas estavam representando o que os seis eram naquela mesma época. Agora nós vamos passar para o próximo assunto. Estamos falando muito tempo em só uma coisa. A gente tem 8 minutos, minha memória vai acabar. Então, vamos lá. O próximo assunto, no caso, que estava ali junto com a formação dos estados e das monarquias absolutistas, foi a Renascença. A Renascença, ela foi um renascimento cultural, artístico, urbano e científico, e também comercial. E ele foi, na verdade, um movimento que começou na Toscana, ou seja, o norte da Península Itálica. E, por exemplo, cidades como Milão e Florença eram localizadas nessa região, onde principalmente as pessoas começaram a valorizar o homem, a racionalidade, a lógica e tudo que se entrava em relação a isso. Principalmente que começaram características como o naturalismo, o racionalismo, o classicismo e o hedonismo e antropocentrismo. A maioria desses fundou a cultura greco-romana. Sim. O antropocentrismo, ele era a centralização do homem. Na Idade Média, tudo era toda a razão, toda a resposta para qualquer tipo de dúvida era Deus e a religião. E qualquer tipo de coisa remetia a Deus. Então era o teocentrismo. O centro de tudo era a religião e Deus. Com o Renascimento, as pessoas começaram a valorizar o homem. Então o homem era o centro de tudo. Temos que valorizar o homem. Então com isso veio o naturalismo e o hedonismo. O hedonismo é a vangloriação da beleza do homem, o físico. E o naturalismo é a vangloriação do homem como é, o natural dele. Então existia muito uma distorção, falando metaforicamente, uma distorção da imagem dele como existia no teocentrismo.
E também veio o classicismo, que remetia às culturas greco-romanas antigas, civilizações clássicas, da era clássica. Isso aconteceu muito na arte, onde os quadros remetiam muito a culturas, mitologias, identidades da Grécia e de Roma. E veio o racionalismo, que era a valorização do conhecimento, da lógica do homem. Principalmente que isso foi também o renascimento científico, onde começaram as descobertas científicas. O Sol começou a virar o centro do universo. No caso, é a teoria que começou, que era a teoria do heliocentrismo. Sim. E também veio cientistas como Galileu Galilei e por aí vai. Então eu diria que o Renascimento ele era um avanço para frente, para a sociedade moderna. Ele estava indo contra tudo que a Idade Média tinha, que era a centralização do poder divino de Deus, a resposta para tudo era Deus, as pessoas começaram a ter dúvida, começaram a criar filosofia, começaram a refletir, começaram a ter arte clássica, priorizar o homem e sua beleza e seu conhecimento. Então, todas essas coisas, meio que uma renascença mesmo, porque eles nascem de novo, o homem ele volta a vangloriar o homem. Então, também uma coisa que sustentou, digamos, a renascença foi o mecenato, que eram famílias super fortes, como a família do Médici em Florença, por exemplo, que eles queriam ser lembrados. Eles não queriam ser apenas pessoas vagas que ficam no mundo e vão embora. Eles queriam ser lembrados. Então, o que eles faziam? Eles pediam para artistas como Leonardo da Vinci, por exemplo, para pintarem retratos deles. E como eles meio que eles pegavam esses retratos, eles davam dinheiro para as pessoas, eles meio que estavam financiando a Renascença. Como aconteceu com Leonardo da Vinci, que pintava para conseguir dinheiro. Porque ele não gostava de pintar, obviamente. Ele gostava de inventar, ele era um inventor. E não só isso, mas como o Luiz citou, existiam essas famílias poderosas como Médici, Sforza. Como eu já disse, na Toscana e no norte da Península Itálica, e como eu já disse quando estávamos falando de Maquiavel, era um poder fragmentado. A Itália foi um dos países mais tardios para se unir. E essas cidades elas sempre estavam brigando por poder. E elas eram controladas por famílias muito poderosas, de banqueiros. Então, por exemplo, Florença era controlada pela família Médici, Milão era controlada pela família Sforza. E eles sempre estavam brigando por poder e território. Então você tinha muito dessa ganância por poder e dinheiro dessas famílias. E principalmente que essas cidades eram completamente controladas. Existia meio que um regime ditatorial da família Médici em Florença. Ok. E praticamente isso é a Renascença. Digamos que é a Renascença, né? Depois disso, viremos a Reforma Protestante. Vamos lá. O que aconteceu com a Reforma Protestante? É bem simples. A igreja era, depois da Baixa Idade Média, depois do que aconteceu com a Baixa Idade Média, a igreja perdeu muita força. Porque agora, ao invés de, era centralizado no rei, não tinha mais o clero, por exemplo, nos feudos. E ela foi perdendo força, principalmente com a Renascença. Que o que aconteceu foi que agora o homem ele acreditava na exatidão, na racionalidade. Isso quer dizer que eles não estavam mais focando na igreja. Então, como ela perdeu muita força, ela começou a pegar e começar métodos meio que extremos para conseguir realmente, para conseguir alguma pessoa, para conseguir poder, para conseguir gente nela. Um desses métodos, por exemplo, foi o de você paga para ser um padre, por exemplo. Você iria lá, você pagava e aí você virava um padre. Você podia estudar e virava um padre. E padre tinha um nome, sabe? É que nem um médico hoje, um doutor. Nossa, meu filho é doutor, meu Deus. Era mais ou menos isso. Tinha toda uma questão de status. Não só isso, como também você podia pagar os seus, por exemplo, os seus pecados. Você podia pagar para tirar eles. Podia pagar para o seu próprio lugar no céu. Olha que estranho, seu próprio pedacinho no céu. Pague por isso. E Martinho Lutero, que era ele era, falando isso... De onde ele era mesmo, Pedro? Martinho Lutero, ele era da Alemanha. Okay. E ele estava estudando para ser padre. E quando ele chegou em Roma... ele foi pra Roma pra ver como é que era, porque sim, Roma era a capital católica. E quando ele foi estudar, ele percebeu a hipocrisia. Ele percebeu como a religião estava vangloriando muito dinheiro, estava aproveitando e sendo muito corrupta. E então, quando ele voltou pra Alemanha, ele fez as 95 teses. Que eram 95 teses porque a igreja não era... Porque a igreja tinha que ser abolida. Porque coisas que a igreja fazia errado. Entende?
E meio que isso acarretou a reforma protestante. Não só isso, mas logo depois dele fazer 95 teses, ele foi condenado e excomungado e quase morto. E depois ele criou a Igreja Luterana. Diferente da Igreja Católica, você não podia pagar por cargos políticos no clero, você não podia pagar por um lugar no céu. Não existia esse tipo de corrupção. A Igreja Luterana, em vez disso, ela tentava valorizar a fé. E então, principalmente se você, independente do que você fazia, por exemplo, na religião católica, acumular muito dinheiro, luxúria, ganância era pecado. Não era pecado você ser ganancioso ou querer ter dinheiro, desde que você tenha fé e acredite e siga os 10 mandamentos. E principalmente com essas 95 teses, a burguesia ficou muito interessada, porque a burguesia obviamente sempre vai estar a favor do lucro, pró-lucro. Então, quando eles souberam que essa igreja estaria apoiando definitivamente o acúmulo de dinheiro e o trabalho, eles apoiaram, e vários países na verdade viraram luteranos e outros países na verdade completamente rejeitaram. Países fortemente católicos como Portugal e Espanha rejeitaram. E França? E França tecnicamente foi parcialmente influenciada pelo luteranismo e parcialmente influenciada pelo catolicismo. Depois do Martinho Lutero veio uma pessoa chamada Calvin. Ele criou o calvinismo. O calvinismo era meio que uma alteração do luteranismo, só que agora, ao invés de você trabalhar para conseguir guardar, agora o lucro ele era totalmente bem visto. Deus queria que você trabalhasse. E você trabalhava e juntava muito. Esses calvinistas, eles eram muito... O calvinismo, ele era muito popular em camadas sociais como a burguesia, que elas eram trabalhadoras, que elas conseguiam dinheiro. O luteranismo era muito famoso nas camadas sociais como a nobreza, que era uma camada social que ainda conseguia lucro, só que ela era via isso como melhor, porque era muito taxado, por exemplo, do clero, por exemplo. Então, diferente da religião católica, o luteranismo ele valorizava a fé. Diferente do luteranismo, o calvinismo ele valorizava não só a fé, mas como o trabalho e o acúmulo de dinheiro. Principalmente que chegou um ponto onde os calvinistas basicamente relacionavam que quanto mais dinheiro se acumulava, mais perto de Deus e céu você está recebendo apoio dele. Não só isso, como o luteranismo e nações luteranas ou calvinistas, elas começaram a apoiar o pré-capitalismo, que era uma coisa antes do capitalismo, só que estava chegando ao capitalismo muito mais rápido, porque elas apoiavam o lucro, ao invés do catolicismo, por exemplo, regiões católicas como França, Espanha e Portugal, que não apoiavam o lucro, elas condenavam o lucro. Então se criou um contexto. Você existe a religião católica ortodoxa, a religião anglicana que foi criada pelo rei Henrique na Inglaterra, a religião luterana criada por Martin Luther, a religião calvinista e a religião protestante. Em relação à religião, a Europa estava quase toda fragmentada, com países como Portugal e Espanha, que é a Península Ibérica, estritamente católica, países como França que tinham influências católicas e calvinistas, a Inglaterra e parte da Irlanda estritamente anglicana ou protestante também, ou presbiteriana, que era bem presbiteriana, e parte da Irlanda também estava luterana. E o que acontece? O Luiz falou que a religião luterana, tanto a calvinista, apoiavam indiretamente o pré-capitalismo. Então, o que aconteceu? Nessa mesma época, era a época da expansão marítima. Então, se descobriu a América e se criou várias colônias. Então, os países que eram colônia de Portugal e Espanha, que eram países estritamente católicos, eles eram catequizados para o catolicismo, os índios daquela região. Enquanto países como Estados Unidos, eles recebiam fortes influências da religião protestante, luterana, presbiteriana, calvinista, que tinham esse formato de pré-capitalismo que criou um mercado interno que desenvolveu muito Estados Unidos e influenciou fortemente lá. Tanto que quando Portugal veio para o Brasil, eles mandaram a Companhia de Jesus, que era praticamente uma empresa, que eram jesuítas, para conseguir catequizar os índios aqui. Por quê? Porque era muito mais fácil você conseguir poder em outros lugares do que catequizar pessoas já bem formadas na Europa, por exemplo. Falando nisso, a minha memória está acabando, esse vídeo vai chegar a 20 minutos, meu vídeo mais longo, para falar a verdade. E eu acho que é só isso, não? Não, existe a Contra-Reforma. Mas, a Espanha e a Península Ibérica, em geral, que são Espanha e Portugal, eles se sentiram estritamente ofendidos pela criação de novas religiões que eram contra as ideologias católicas. Então eles vieram com a Contra-Reforma, que chamam de Inquisição Espanhola ou Inquisição Ibérica.
onde era basicamente terror e ditadura. Você não podia ler nenhum livro porque você podia remeter ao conhecimento de outras religiões. Você não podia ler alguns livros que eram tipo caracterizados. Principalmente que isso se chama Index Librorum Prohibitorum, que é você não tem acesso a livros exteriores. E se você era de qualquer outra religião diferente da católica, se era muçulmano, judeu, anglicano, você era morto. E não só isso também aconteceu na América. Você não podia ser, por exemplo, anglicano ou protestante numa colônia da Espanha ou de Portugal. É só isso. Foi muito terror falando isso. Eles atacaram muito. Foi terror, eles abriam a barriga de grávidas, por exemplo, que não eram cristãs. E eles pegavam o bebê e empalavam ele, por exemplo. Esse é o vídeo de hoje. Pedro, você quer fazer as honras de dar tchau? Bom, obrigado por assistir o vídeo. Até mais. Não se esqueçam de compartilhar com amigos que também precisam de ajuda nas matérias.